Vai começar ainda. Your Life. Faz 6 segundos. Olá. Sempre essa complicação na entrada. Boa noite, pessoal. Aqui fala a Fabiane Borges, apresentadora do canal Antena Rush. A gente está fazendo, então, o 4º encontro do primeiro workshop de ArtSat do INPE. Nos outros programas a gente já explicou o que é, mas para quem está chegando agora, um resumo é que nós estamos fazendo um programa no INPE chamado Saci INPE, e esse programa tem uma série de diversificações e trabalha com as 7 grandes áreas do INPE, mas está atrelado institucionalmente à engenharia e tecnologia espacial, à pós-graduação. Nós criamos, então, esse primeiro workshop de ArtSat criamos esse workshop para artistas, né, para pessoas interessadas em poéticas espaciais, aprenderem a fazer o hardware, o software e o imaginário de um ArtSat. Um ArtSat tem o formato de um CubeSat, ele tem uma missão específica, poética e artística, além de todo o programa transdisciplinar também, então esse satélite pode carregar vários outros elementos, não só artístico. Esses encontros estão sendo feitos segunda, foi só para quem se inscreveu, então ele é fechado, e na terça-feira à noite a gente faz esse encontro de forma mais aberta, trazendo pensadores, pesquisadores, pesquisadoras, pensadoras, pessoas que estão pensando o contemporâneo, a filosofia da ciência, a tecnologia, para nos ajudar a ampliar nossas ideias sobre o que é a ciência hoje em dia, e também, no nosso caso, o que é a arte, e o que é a arte-ciência, e o que é a arte-tecnologia, e como a gente pode colaborar com esses mundos e fins de mundo que a gente está vendo por aqui. Nós estamos com pessoas que eu amo, maravilhosas hoje, que é Marília Pisani, queridíssima, filósofa da filosofia da educação, da epistemologia, professora da Universidade Federal do ABC. Ela vai nos contar coisas muito legais, como o encontro dela com Donna Haraway, na Carolina do Norte, não, em São Francisco, foi, né? Você está com o microfone fechado. Santa Cruz. Foi em Santa Cruz, né? Ela vai nos contar essa história, e também o encontro dela com o Esquilo, falando do texto dela, que ela está publicando agora. Então, vai ser muito legal falar sobre as teorias de Donna Haraway com a Marília, porque ela está estudando bastante, faz bastante tempo que ela trabalha bastante a ideia de ciborguesia, dos ciborgues, e agora, mais ultimamente, ela está desenvolvendo, está continuando com o problema, né, Marília? Então, eu quero apresentar também vocês o Eric Felinto, que não precisa de apresentações, aqui ele bota Eric Oliveira, mas ele é o famoso Eric Felinto, que é coordenador do curso de pós-graduação de comunicação social da UERJ, no Rio de Janeiro. Falei tudo certo? Ele trabalha bastante com a imaginação, com sonhos, com Idade Média, com teorias conspiracionistas, e é um tradutor de William Flusser, e hoje ele vai estar trazendo um pouco as histórias da imaginação para a gente, dizer para nós como que a imaginação se relaciona com a ciência e qual que é a cena que ele usa para trabalhar a imaginação. E também estamos aqui com o conhecidíssimo Ilan Ben-Suzan, filósofo, animista, pesquisador de metafísicas, um especulativo, um filósofo da especulação,
escreveu vários livros, Excessos e Exceções, linhas do Animismo do Futuro, né? Ou eu misturei? Linhas do Animismo do Futuro, E hoje vai estar nos contando um pouco da história de um movimento dos anos 90, que foi denominado por críticos como aceleracionismo, mas que hoje em dia já não está sendo utilizado esse termo, mas para efeito de conhecimento do tema e do que a gente ia discutir, a gente colocou aceleracionismo. Ele vai nos contar um pouco mais sobre essa questão do aceleracionismo e, principalmente, que rumos tomaram agora os pensadores que começaram esse movimento, acho que no final dos 90, né, Ilan? Uhum. Então, tá. Bom, então, depende de muita coisa. Tá, você vai falar disso. E a gente vai fazer um formato bem aberto, assim, primeiro cada um fala 15 minutos para se apresentar e apresentar sua questão para o público, e depois a gente conversa. Não precisa ser só eu fazendo perguntas, mas o bom é que vocês também conversem, que nós quatro possamos fazer uma conversa aqui. Quero dar uma saudação especial para todas as pessoas que estão nos vendo no YouTube, o pessoal que está fazendo o primeiro workshop de ArtSat no INPE e todas as outras pessoas interessadas nos temas que nós estamos propondo. E, por favor, deem sugestão de mais temas aí no chat. Vamos começar, então, com a Marília? Pode ser, Marília, ou você prefere? Pode ser ou quer que outra pessoa comece? Alguém está prontinho para começar? Ilan, que tu chegou primeiro, pode ser? Começamos com aceleracionismo? Não sei, tá. Pode ser, mas seria muito bom ouvir a Marília antes, sempre é bom ouvir a Marília antes. Tá bom. Ai, gente, mas vamos lá. Vocês sabem. Começa com você. Vamos ver essa história do aceleracionismo. Tá. Bom, então, não sei, eu acho que o que me interessa, de uma maneira geral, é um pouco essa perspectiva de pensar como um exercício de evidência, né? De tentar enxergar coisas que são, às vezes, tão explícitas, mas tão escondidas pelas nossas categorias mais convencionais, tradicionais. E aqui eu gosto muito de uma frase do Bataille, em que ele diz que a gente não consegue estar à altura do universo, isso tem a ver com espaço, eu suponho, né? Pelo menos numa primeira associação, a gente não consegue estar à altura do universo se a gente se limita aos conhecimentos convencionados. Então, eu acho que a exploração espacial, a exploração para além dos espaços estabelecidos exige assim um certo pensamento interseccional, transversal, e eu estou numa luta pelo uso de uma outra palavra complicada, tão complicada como aceleracionismo, mas que talvez vocês já tenham discutido aqui, que é a palavra cosmopolítica. Então, é uma luta complicada, porque existem alguns usos dessa palavra, e é uma palavra que começou... Essas palavras, em filosofia, as palavras geralmente são muito antigas, e é bom que sejam, mas elas também sofrem transformações, elas têm uma vida própria, elas ficam doentes, elas se recuperam, elas se apaixonam, elas se divorciam, elas são nômades, elas saem da tribo delas, e essa palavra cosmopolítica é uma palavra que vem de Kant, a palavra aceleracionismo também tem sua história, eu vou chegar nela daqui a pouco, mas a palavra cosmopolítica ela tem a ver com essa ideia mesma de que existem fatores da nossa ação sobre o mundo que alteram alteram politicamente o cosmos. Então, por exemplo, só para a gente falar de maneira bem rápida, o fato de que a exploração espacial
depende da acumulação de capital, e essa acumulação ela é ou pública ou privada, isso tem um efeito sobre a maneira como a gente vai terminar pensando no cosmos. Então esse tipo de questão, digamos, me interessa. O aceleracionismo é uma certa, é uma imagem sobre o capital, né? Sobre o capital como esse agente, vamos dizer, cósmico, já que eu fiz essa introdução justamente para poder falar nisso. O capital eu acredito que é mais ou menos alguma coisa como um elemento cibernético, talvez seja uma inteligência artificial que um pouco coordena um monte de ações que a gente faz, e com isso coordena outras ações, outras coisas que acontecem pelo espaço afora. E o aceleracionismo é basicamente a ideia de que o capital ele é uma, digamos assim, uma descodificação dos fluxos estabelecidos que descodifica ele mesmo. Então o capital vai desterritorializando a si mesmo. E o aceleracionismo é a ideia de que não adianta lutar, digamos assim, contra o capital colocando barreiras nele. É preciso, de alguma maneira, abraçar esse fluxo que o capital traz, ainda que seja para transformar completamente a sociedade que o capital produziu. Ou seja, mais ou menos, diante do capital que mudou tudo, você pode ter uma atitude de dizer assim, é preciso dar meia volta e exorcizar o capital e todos os seus vestígios, eliminá-los, todos os seus traços, ou você pode dizer o capital é o que eu chamo de um pensamento anastrófico, né? E não um pensamento catastrófico. O pensamento anastrófico é um pensamento que vai dizer assim, o capital é alguma coisa do futuro, talvez uma sociedade muito mais interessante do futuro, que surgiu no presente e criou um colapso do presente, que é isso que a gente tem visto nos últimos anos, grosso modo, pensando um pouco numa história ainda eurocentrada. Então, o aceleracionismo é essa ideia de que é justamente essa tomada de posição anastrófica, né? E essa tomada de posição anastrófica, ela pode, já de cara, tá, ter duas vertentes. Uma vertente que diz o capital ele vai desterritorializar, ele vai derreter todas as relações sociais do jeito que a gente entende, as relações sociais que a gente está habituada, e vai seguir nesse ritmo até produzir, por exemplo, uma individualização cada vez maior, uma liberalização cada vez maior, e com isso uma sociedade cada vez menos disciplinada. As relações sociais, elas mesmas, vão se dissipar e o que a gente vai ficar depois disso tudo são simplesmente indivíduos, mais ou menos assim. Então existe essa vertente, existe uma outra vertente que diz que o capital talvez seja ainda mais revolucionário, porque ele vai produzir relações sociais que a gente nem sequer consegue imaginar, e mais, relações com o cosmos que a gente nem sequer consegue imaginar. E aquilo que a gente chama de capitalismo talvez seja simplesmente uma primeira fase desse momento, e que a própria separação entre indivíduos e as ordens sociais, as hierarquias sociais, as tradições, isso tudo vai ser completamente transformado com a passagem do capital, ou seja, com o desenvolvimento do capital, com esse fluxo do capital que vai derretendo a si mesmo, ele meio que se alimenta de si mesmo. Então essa a força cósmica que ele tem. É uma força cibernética de
se alimentar de si mesmo e, portanto, destruir aquilo que ele já fez. Então, pronto, aí a pergunta é como é que o aceleracionismo começou? Bom, o aceleracionismo começou com o espanto com a modernidade, que é difícil a gente entender, precisar de onde ele surgiu. Mas um aceleracionista muito importante e que cria uma tradição aceleracionista é Marx e toda a tradição marxista. Marx acreditava que o capital ele vinha, ele transformava as coisas e ele vinha trazer outras revoluções, e essas revoluções que iam fazer da sociedade uma sociedade muito diferente da sociedade burguesa que ele conheceu, ou possivelmente essa sociedade burguesa em que a gente vive hoje. Então, essa capacidade, a anástrofe de Marx, como eu gosto de dizer, a anástrofe de Marx é justamente que o capital ele traz a sua própria destruição, ou dizendo de uma forma ainda mais clara, que o capital ele destrói o capitalismo, que o capital ele tem a força que move o capital é a força que traz do futuro uma sociedade pós-capitalista. Então é assim, dessa maneira sei lá, imensa, que talvez o aceleracionismo tenha surgido na história dos últimos séculos. Bom, aí falando um pouco, para terminar a minha fala, né, sei lá, não sei, um pouco falando sobre a minha conexão com isso tudo, então essa força cibernética, ela tem esse poder imenso que a gente pode entender, portanto, como uma catástrofe ou uma anástrofe, e entender de maneira anastrófica é entender da maneira aceleracionista. Tá? Então, quando o nome aceleracionismo foi dado por um crítico de tudo isso, né, que se chama Benjamin Noyes, que acredita que o capitalismo foi catastrófico, ponto, ou seja, não tem nenhum elemento, na história do capital não há nenhum elemento anastrófico, ou seja, não há uma desterritorialização que aponta para um futuro diferente, ou para um futuro que seja o mesmo, mas que seja intensificado. Então, e ele associa o aceleracionismo a certas obras e certas correntes francesas dos anos 1970, tá? Basicamente associados ao Deleuze, a parceria Deleuze-Guattari, ao trabalho do Lyotard, num livro que o próprio Lyotard chama de livro maldito, que chama Economia Libidinal, e no trabalho do Baudrillard. Aí estaria, então, a origem do aceleracionismo contemporâneo, que vai ter a sua expressão intensificada justamente no movimento que a Fabiane indicou quando ela começou essa fala, que é o movimento CCRU. A CCRU é o acrônimo de Centro, Unidade de Pesquisa de Cultura Cibernética, e é uma coisa que teve lugar na Universidade de Warwick entre os anos 94 e 2003, né, portanto na virada do século, e foi um movimento que já indicou essas duas vertentes, vamos dizer, da anástrofe. Tá? Uma primeira vertente, que é a vertente marxista, que vai dizer alguma coisa, ou digamos, de esquerda, que vai dizer alguma coisa do tipo, o capital vai trazer uma sociedade completamente diferente, pós-capitalista, e uma vertente diferente, que é a vertente que a gente associa ao Nick Land, e que está hoje em dia muito associada à palavra aceleracionismo. O pessoal de esquerda não gosta mais de usar essa palavra. Né? Mas a vertente do Nick Land é uma vertente outra, uma vertente que tenta, digamos assim, se banhar nesses textos dos anos 70, esses textos franceses dos anos 70, para estabelecer a ideia de que a anástrofe vai ser uma sociedade em que o capitalismo ele mesmo jamais vai se transformar, jamais vai ser exorcizado.
Ele vai simplesmente se intensificar cada vez mais, e com isso ele vai ter a possibilidade de destruir o Estado e destruir as organizações hierárquicas, o sistema de segurança humano, e destruir toda a parafernália que foi feita até hoje para conter o capital. E o Nick Land vai dizer assim, o que a gente tem visto no fluxo do capital é o pré-capitalismo, e depois do pré-capitalismo vem o capitalismo do qual a gente, na verdade, não sabe, não criticou, etc. Né? Então, eu comecei falando de evidência, então é um pouco sobre, a Fabiane falou de especulação, falou que me associou à especulação, depois eventualmente a gente pode até falar mais sobre isso, esse também é um tema muito, muito complicado, mas grosso modo a especulação ela tenta projetar para além do que a gente consegue ver ou experimentar. E, enfim, o futuro, a evidência tem um pouco a ver com isso, né? Então, se trata de... o aceleracionismo é uma maneira de entender o presente de maneira anastrófica e não catastrófica, e ele pode ser entendido, portanto, a partir de duas imagens, talvez especulativas, muito diferentes acerca da direção que o fluxo do capital tá levando a gente. Então, não sei, acho que é isso. O que é anastrófico? Sim, pois é. Então, essa oposição entre catástrofe e anástrofe é uma oposição muito interessante que se deve ao próprio CCRU, né? São termos desenvolvidos no próprio CCRU. Então, a catástrofe é mais ou menos o seguinte, é o presente que bate no passado e destrói o passado. E a anástrofe é o futuro que bate no presente. Né? Então, a catástrofe é o choque do passado no presente, e a anástrofe é o choque do futuro no presente. Então, o que a gente está vivendo é que o presente ele está sendo contaminado, assombrado, assolado pelo futuro. Então, é como se a gente estivesse vendo assim, a ponta de um iceberg que só vai se apresentar mesmo no futuro. Enquanto que o pensamento catastrófico vai dizer assim, olha, o presente... É mais ou menos o seguinte, se quiser, o pensamento catastrófico, ele entende o presente como um conjunto de vestígios do passado, e o pensamento anastrófico, ele tenta pensar o presente como um conjunto de presságios do futuro. Né? Então ele é sobre presságios, ele é assim, tipo assim, o que a gente está vendo agora é que o futuro está, digamos assim, influenciando a nós. O pensamento anastrófico ele é menos, digamos assim, ordinário, né? Assim, né? Ou seja, não se trata, é quase como se o futuro de alguma maneira começasse a se apresentar, deixasse presságios sobre nós, e são esses presságios que a gente tenta ler. Né? Então, e o aceleracionismo está nesse lado anastrófico das coisas. Muito legal, obrigada, Ilan. Então ele deu uma pequena mostrinha aí do que pode ser pensado a partir desse termo aceleracionismo, que está bem complexo. Depois você fala do livro que vocês estão organizando sobre aceleracionismo, que até o Nick Land vai escrever, né? E depois também quero saber o que tu acha do Nick Land, o que ele anda fazendo na China. Então, vamos passar para Marília, né, Eric? Aí tu aguarda. Marília, querida, apresente, então, as suas questões. Estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Bom, prazer estar aqui com vocês. Bom, apresentar as minhas questões, né? Eu vou apresentar as minhas questões nesse momento a partir desse encontro com a dona Haraway, né, que eu friso a palavra encontro, porque é uma palavra muito utilizada por ela como estratégia narrativa nos textos, né? É como se os encontros trouxessem viradas argumentativas, visões possíveis, diferentes visões para um mesmo problema, né? Então o texto dela é cheio de encontros, né? O encontro com... Tá ruim, né? Para aí, deixa o Ilan dançando. Não, desculpa, eu estava só abrindo para a gatinha aqui, desculpa. Fecha o teu microfone.
Vai, Marília. Vamos lá. Enfim, o encontro com o trabalho dela, o encontro com ela, o encontro com toda a rede de animais e de seres que ela permite que aconteça, faz com que exige da gente um outro modo de falar das coisas. E para mim essa é a maior riqueza que ela deixa, uma abertura no plano da linguagem, que é uma abertura para uma experimentação da linguagem como experimentação política. E quando eu comecei a ler os textos dela, eu já tinha passado por todo um treinamento, né, em relação a estudos de teoria crítica, fui uma grande leitora aí do Adorno, especialmente o Marcuse, foi o autor que eu trabalhei, e aí, conforme aparece ali 2010, 2012, o modo como o discurso autoritário no Brasil vai se colocando, especialmente nas redes sociais, eu fui me dando conta do esfacelamento do conteúdo das linguagens, ou seja, palavras como liberdade perdem a sua substância e podem ser usadas pelas mais diferentes interesses políticos, né? Eu fui sentindo uma dificuldade para estabelecer conversas políticas, estabelecer diálogos políticos que se dessem fora do plano da estereotipia, ou, né, o que é estereotipia? Não, você é de esquerda, não, você é de direita, ali acaba, porque às vezes é uma postura, é uma entonação de voz, é uma palavra e tal. Quando eu descubro, enfim, com a Haru a questão do ciborgue, o ciborgue permite que a gente se apresente ou se coloque a partir de uma complexidade narrativa que você não é taxado de antemão. E aí a minha expectativa é que isso criasse brechas argumentativas, ou que isso permitisse falar das coisas de um outro jeito, que bloqueasse ou que furasse as resistências políticas da linguagem, né? Então, eu li pela primeira vez o Manifesto Ciborgue em 2012, e ali, de fato,